da Bíblia, livro de Levítico. Boa tarde com Jesus. Nós estamos no livro de Levítico. Hoje o capítulo 8, a consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o efode, e cingiu-o com o cinto de obra esmeralda do efode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar, e sobre os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação sobre ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés queimou-o sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e
espádua direita, também o cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, e tomou um bolo ázimo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumpre os dias da vossa consagração. Portanto, por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenâncias do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, trazei-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos, amassada com azeite. Portanto, hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesse, e a glória do Senhor vos aparecerá. Disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado, e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e aspergiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus
pedaços com a cabeça e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu-o segundo o rito, e fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita, Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porém o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilavam e caíram sobre as suas faces. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e sereis glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elsafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Os sacerdotes e a bebida forte. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por meio de Moisés. A lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar, e a Itamar, seus filhos, que lhes ficaram: Tomai a oferta de alimentos, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar. Portanto, é coisa santíssima.
Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádula da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. E a espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram, dizendo: Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levais a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Que o Senhor Deus continua vos abençoando com a leitura da palavra, com a unção da Escritura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.